E eles iam para lá e começavam a fazer. A Santa Ceia, eles deturparam tanta Santa Ceia que os vinhos eram levados em garrafões. E eles bebiam de tomar borracheira. Ficavam embriagados. E essa notícia chegou lá para Paulo, através de uma família que foi de férias, talvez, a família de Cloé. Viajou e foi lá e disse, está lá no capítulo 1 de Coríntios, versículo 11, está escrito lá que eu fui informado pela família de Cloé que as coisas aí estão mesmo difíceis. E ele diz assim, vocês estão fazendo, o que vocês estão reunindo, não é para celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é nada disso. A ceia do Senhor não é este comes e bebes que vocês estão fazendo. Não é lugar para vocês encher a cara, embriagar-se, ficar bêbado e ainda desprezar os mais pobres. Porque algumas pessoas daquele grupo de crentes, naquela época difícil, não tinha dinheiro, estava passando crise financeira. Então ficava com vergonha de ir reunir no culto chamado Santa Ceia da igreja de Corinto, porque não podiam levar as coisas para colocar à mesa. Então ficavam envergonhados e não participavam da ceia do Senhor. Por quê? Porque aquelas pessoas que faziam aqueles grupos mais ricos, os mais apadrinhados, chegavam lá, comiam antecipadamente, faziam sua festa, comiam, bebiam, embriagavam-se, e outros que não tinham nada ficavam com fome. E Paulo diz, vocês estão desprezando a igreja de Deus, não tem de casa onde vocês possam comer e beber, e menosprezam, envergonham os que menos podem. E depois diz, eu vou lhes dizer uma coisa, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e diz, isto é o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse, este é o novo meu sangue, derramado por vós, a nova aliança. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E examine-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E depois Paulo continua dizendo, sabe por que existem tantos irmãos fracos no vosso meio? Porque vocês estão negligenciando a ceia do Senhor. Vocês não estão tomando a ceia do Senhor com reverência. Não estão entendendo que Cristo morreu na cruz do Calvário para libertar-vos do pecado, para transformar a vossa vida. Ele pagou um preço caríssimo, ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para nos tirar do pecado, para que nós sejamos transformados e unidos pelo seu sangue em Cristo Jesus, tornando uma família, um povo só. Ele diz, quando vocês não observam isso, por isso que existem pessoas fracas no vosso meio, fraco espiritualmente falando. E depois diz a segunda classe de pessoas. Depois ele diz, também é por isso que existem muitas pessoas doentes no vosso meio, porque vocês comem e bebem da ceia do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor, sem reverenciar o que Jesus fez por vocês, sem dar testemunho de que Jesus comprou-vos deste mundo de pecado, tirou-vos deste mundo, deste lamaçal de pecado, e vos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você viva para Ele como transformado pelo poder de Deus. Por isso existem muitos fracos, doentes, e depois passou para a terceira classe, e muitos que já morreram, dormem, por causa da irreverência, por causa do desrespeito às coisas de Deus, o tratar das coisas de Deus de qualquer maneira. Muitas pessoas estavam doentes, estavam fracas, doentes, e alguns já tinham batido as botas. Alguns já tinham ido para a cidade do pé junto. Alguns já tinham empacotado, como dizem. Sabe por quê? Por falta de respeito às coisas de Deus. E Paulo diz, quando vocês estão reunidos fazendo assim, vocês não estão reunindo para melhor, vocês estão para pior.
Então nós temos que ter cuidado, porque nós, como igreja, corremos o risco de nos reunir para pior. Se nós não tivermos sempre atento, com nossos corações lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, se nós não estivermos voltados para receber a graça de Deus e agarrados ao Senhor, podemos vacilar. Porque aconteceu, e a Bíblia diz que está escrito, para advertência nossa. A ceia do Senhor é para ser tomada com dignidade. A ceia do Senhor é um ato memorial. É uma lembrança da morte expiatória de Jesus, do sacrifício salvífico de Jesus. Hoje nós estamos aqui para comemorar a morte de Jesus em nosso lugar. Hoje nós estamos aqui para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pagou um preço caríssimo pela nossa alma. O grupo de louvor cantou aqui: o preço que foi pago é caríssimo. O sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter hoje vida. E hoje, quando nós tomamos deste pão e bebemos deste cálice de vinho, nós estamos relembrando a morte sacrificial de Jesus e apontando também para a nossa esperança de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz assim: quando vocês fazem isso e não prestem atenção no que estão fazendo, faz de qualquer maneira, não examine a si mesmo, vocês estão tornando culpados da morte do Senhor Jesus Cristo. Portanto, examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. E diz mais: quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E Deus nos repreende, Deus nos disciplina, para nós não sermos condenados. O amor de Deus é tão grande que Deus chama-nos a atenção. Deus é um Deus de amor, e o amor de Deus é tão grande que Deus chama-nos a atenção. Deus não nos deixa enganados. Eu e você, e já vou terminar, eu e você, nós temos muita dificuldade, mas muita mesmo, de chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, irmão, olha, irmã, desculpe, mas você não está agindo bem. Isso é mal, isso é prejudicial, isso não é espiritual, isso vai destruir a sua vida espiritual. Temos ou não temos dificuldade de falar isso? A gente soa a mão, fica assim, tem dificuldade, dá vontade de falar, mas fica com medo, a pessoa vai se ofender, a pessoa vai ficar sentida, a pessoa vai... Mas sabe o que Deus faz? Deus diz: eis que eu te digo, se tu não arrependeres, eu removerei o teu castiçal. Caso não arrependa, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus chega lá e manda bala. Fala e ouve quem quiser. Se ouvires a voz do Espírito Santo, vivereis. Caso contrário, morrereis. Deus fala, Deus nos ama. E Hebreus capítulo 12 diz: Deus castiga e corrige a quem recebe como filho, porque Deus ama. E quando Deus nos corrige, é para nós não sermos condenados com o mundo. O mundo vai perecer se não aceitar e não se arrepender dos seus pecados. E Deus não quer que a igreja seja envolvida e seja sem arrependimento para perder a salvação da sua alma. E Deus corrige-nos. Então, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, é para não ser condenado com o mundo. E a Bíblia diz: em vez de ficar desanimado, alegra-te, porque se você aceita a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. E nós temos que ser disciplinados pelo Senhor. Às vezes as costas ardem. Às vezes a cara fica vermelha. Às vezes, quando o Senhor nos corrige, a gente fica assim meio envergonhado até, mas é para o nosso bem. A Bíblia diz que no momento a correção não parece boa, mas depois produz fruto de justiça por aqueles que são exercitados por ela. A correção do Senhor. Então a Bíblia diz que ao tomar a ceia do Senhor, nós temos que ter consciência de que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus para viver em unidade com Ele, em comunhão com Ele, viver para Ele e sermos dele e viver para Ele. E quando tomarmos deste pão e tomarmos deste cálice, tenhamos em mente: Jesus morreu por mim, para que eu pudesse hoje estar vivo, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter vida eterna, para que eu pudesse ter comunhão com meus irmãos
para que um dia eu também possa estar com Ele para sempre. Jesus pagou o preço dos meus pecados. Jesus me libertou para que eu seja livre e possa viver livremente para o Senhor. Livre estou. Tem um hino do nosso cenário que diz: livre estou. Livre eu estou para servir o Senhor. E isso custou um preço caríssimo, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?